quais são as condições para um indivíduo se batizar? Quais são as condições para descer as águas batismais, já que ele recebeu a Cristo como Salvador? Você sabia que há muitas imposições colocadas por homens, com dogmas de homens, com ordenanças das denominações, do sectarismo religioso que virou esse denominacionalismo, e assim nós vamos ver as diversas invenções e condições impostas para pessoas que desejam descer as águas batismais. Nós sabemos que a palavra tevilá em hebraico é mergulho, é submergir, e ao mesmo tempo, no grego, como está escrito aqui, baptizo, que seria mergulho. E nós encontramos a Yohanan, a tevilá, que seria o João Batista, que aparece batizando já na Brit Hadashah, declarando principalmente que começa um novo tempo, o reino dos céus está se achegando e a necessidade de arrependimento, a necessidade de conversão. Arrependei-vos e convertei-vos é a chamada para poder começar um novo propósito, uma nova vida e, logicamente, receber o perdão de pecados. E aí muita gente me diz, olha, onde eu congrego estão exigindo isso, isso e mais aquilo. E nós vamos analisar isso por quê? Porque há muita confusão na cabeça do povo. E, gente, muita gente me critica por estar falando isso. Às vezes até uma certa perseguição e pressão contra a minha pessoa por estar anunciando isso, mas, querido, eu, como ministro do Evangelho, eu sou pastor, pastorei uma grei e também prego a palavra já há muitos anos, há muitas décadas. E eu vou te falar, graças a Deus, tenho a incumbência de anunciar o que é correto, o que é certo. E jamais posso servir a um sistema eclesiástico denominacional que é promovido por interesses humanos e, ao mesmo tempo, promovendo a ignorância e a sujeição do povo e, logicamente, tudo que é liderança que gosta de manipular e manter o povo subjugado, não vai querer que o povo saiba, que entenda, que tenha a revelação. E por isso que sou bloqueado em tantos lugares, me travam, me bloqueiam no WhatsApp, enfim, tanta coisa acontece porque querem calar a minha voz. Sinto muito, meu compromisso é com o Deus Todo-Poderoso, o Santo de Israel, e com meu Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, e com a palavra de Deus também. Então, queridos, precisamos anunciar. Se isso é relevante para você, por favor, nos dê uma força, deixe um like, deixe um comentário e também te peço isso, promova este vídeo para alguém, mande esse vídeo para alguém, não deixe que pessoas com más intenções, principalmente manipuladores, líderes, apóstolos, pastores, bispos que querem subjugar o povo e não querem que eu fale, eles precisam entender que a voz profética da palavra e a unção profética precisam estar acima de qualquer intenção humana. E normalmente sempre alguém que profere a verdade, alguém que é usado pela profecia, vai ser taxado como um radical e alguns erram e estão fazendo isso, me chamando até que estou tomado por demônios. Mas saiba de uma coisa, o poder de Deus, a virtude da pessoa do Espírito Santo, quando foi colocado como se fosse um poder satânico e maligno, e também chamaram até o próprio Yeshua de Beelzebu, o próprio Cristo declarou, não haverá perdão. Então tome cuidado com pessoas que me acusam, ou acusam pessoas, porque há muitos profetas de Deus, e os taxam de homens tomados pela ação diabólica. Quando é verdadeiramente a autoridade da palavra de Deus. Temos muito aí homem fraudulento, promovido por falácias, inventando coisas, aí sim, eu confesso, são doutrinas de demônios, são doutrinas malignas, e nós temos que tomar cuidado com doutrina, se não procede da palavra de Deus, são invenções. Agora, se há prova bíblica para isso, por favor, isso é a profecia, isso é a verdade, e essa verdade liberta. Você me conhece, sabe que há muito tempo eu critico aquilo que não provém de Deus, aquilo que é maligno, aquilo que se diz de Deus e é satânico. Vamos combater. Agora, quando é a palavra, quando é o Espírito Santo repreendendo, nós temos que tomar cuidado, e muito cuidado, de taxar isso como sendo diabólico e maligno. Então, vamos à palavra de Deus. Qual a condição
na verdade. Mas antes vou falar das condições humanas que são impostas. Vamos lá rapidinho. Primeiro, as pessoas que normalmente querem se batizar começam a ser sondadas perante a sistêmica eclesiástica. E eu já vi gente, por exemplo, vou dar alguns exemplos, pastores exigindo para a pessoa se batizar se ela é dizimista ou não. Se ela não é dizimista, ela não batiza. Se ela é ofertante ou não. Se ela não for ofertante, já não começou a adquirir esse costume ou esse dogma de ofertar, e se ela não faz, não será batizada. E aí começam a sondar a vida pessoal desse indivíduo, se ele largou o pecado A, B, C, D, se ela está liberta de vício. Começam as condições humanas numa sondagem que não tem base bíblica. Não tem base bíblica, porque a única condição que uma pessoa necessita para se batizar é crer em Yeshua HaMashiach. Você vai ver o próprio ministério de Jesus Cristo batizando, embora Jesus não batizava, como diz em João capítulo 4, versículo 1, está aqui, e já vou ler, diz assim, no 4:1 diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Olha o ciúme dos fariseus e o engano dos fariseus. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Aí ele deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Então nós temos aqui a postura já e aquilo que se falava que o ministério de Jesus batizava e fazia discípulos. E você vai ver que o ministério de Jesus batizava. Havia pessoas que se achegavam, já havia passado o ministério de João Batista, inclusive João foi morto, perseguido por ser profeta. Agora está agora o ministério de Cristo promovendo e aceitando, logicamente, a ação da sua grei, que eram os seus discípulos, sua equipe, batizando pessoas. E as pessoas se arrependiam. Entre tantos milagres que ele fazia, havia também batismo, embora Jesus não batizava. E quando Jesus morre, após a sua ressurreição, se levanta a igreja é revestida, e nós vamos ver exemplos de batismo. Por que eu já estou falando sobre isso? Porque muita gente diz que não há necessidade de se batizar. E somente antes da morte de Cristo havia necessidade. Depois da morte não há necessidade de se batizar. Isso é falso, porque em Atos capítulo 2, versículo 38, o próprio Pedro, tomado com autoridade ali em Pentecoste, ele diz, quando o povo pergunta, o que devemos fazer? Arrependei-vos, vocês têm que ser batizados, arrependam-se. Então essa é a primeira condicional, arrepender-se. Arrependimento. Agora, em nenhum lugar é colocada a condição, olha, ponto A, você tem que ter carteirinha de membro, ponto B, você tem que ser dizimista, ponto C, você tem que ser ofertante, bem conveniente, né? Essas aplicações para o povo. Ponto 4, você tem que deixar o pecado A, B, C, D, estar liberto dos vícios, querido. Eu digo não. Então quer dizer que a pessoa vai se batizar de qualquer maneira? Não, não estou dizendo isso. E nem tampouco banalizar o batismo. Mas uma pessoa, por exemplo, tem que largar o pecado, tem que largar a maldade, tem que renunciar ao mundo, não porque vai se batizar. Ele precisa largar tudo isso porque ele morreu para o mundo, recebeu a Cristo, e a todos quantos o receberam, deu-lhes potestade de serem chamados filhos de Deus. E agora um filho de Deus, logicamente, seguirá Cristo e aceitará o chamado. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, alguém tem que deixar a sua vida de pecado, de promiscuidade, não porque vai se batizar e não precisa apresentar a carteirinha lá, olha, eu estou limpinho, ficha limpa. Não, 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 não. Você tem que se arrepender e decidir largar o pecado. E lógico, isso vai ser um processo. Quanta gente até hoje está lutando contra o pecado, contra a maldade, contra laços. Eu conheço gente que demorou anos para se libertar, mas ele decidiu seguir a Cristo. Isso que o Eterno quer da sua vida. Você precisa somente decidir seguir a Cristo, se arrepender e crer. Se tu crer, você pode ser batizado. Em Atos 16 diz que em Filipos, quando Paulo e Silas estavam presos ali no cárcere, veio um terremoto, eles louvavam a Deus, e o que aconteceu? O carcereiro quis tirar a vida, porque achou que os presos estavam indo embora, mas Paulo, com a autoridade de Silas, pregaram,
e falaram, crê no Senhor Jesus Cristo. Olha a condição, crer no Senhor Jesus. E diz que naquela noite ele e toda a sua casa foram batizados. Leia Atos 16, em Atos 8, o próprio Filipe fala para o eunuco e evangeliza o eunuco, você lembra da passagem? E o eunuco pergunta, o que é necessário para ser batizado? Se creres de todo o teu coração, nada impede se tu crer. Então, crer, se arrepender e desejar seguir a Cristo é uma condicional. Agora, que esse indivíduo, vai precisar começar a viver uma vida de renúncia ao pecado, de consertar a sua vida? Claro que sim. Claro que sim, porque tem pastores que cometem um erro e querem afunilar a vida da pessoa para que ela que confesse, para que ela comece a colocar uma vida assim de regras entre aspas de santidade. Se a pessoa não nasceu uns 10 centímetros de asinha aqui atrás de santidade, se ela não está flutuando já 5 ou 2 centímetros pelo menos, ainda não há condições para ser batizada. Parece que há uma clã que está sempre avaliando se a pessoa tem condições ou não, né? O presbitério, né? todo o patamar aí do sinédrio tem que avaliar se essa pessoa está apta para batizar. Quem é você para avaliar a vida de alguém? A pessoa tem que ela decidir. Tá? Então, começar a colocar regras e começar a empurrar a pessoa para se encaixotar nas regras da denominação ou na caixinha daqueles paradigmas para que essa pessoa se subjugue, isso está errado. Parem de fazer isso. Tá bom? Alguém já me perguntou, pastor, e pastores me perguntam isso é necessário ser esclarecido, porque há muita gente que foi extorquida e agora está começando um novo tempo. E me pergunta, muitos pastores me perguntam também, pastor, olha, tem uma pessoa que não é casada legalmente no cartório e vive junto, será que ela pode se batizar? Eles creram, se arrependeram? Então pronto, ela não tem que ir no cartório para se casar por causa de que ela vai se batizar, não, Senhor. Ela tem que ir para o cartório para legalizar a sua vida matrimonial e largar a bagunça, largar qualquer tipo de promiscuidade, adultério, qualquer tipo de desestrutura no seu casamento e legalizar oficialmente seu casamento. Por quê? Porque agora ela se converteu, não porque ela vai se batizar. Agora, andar exigindo que a pessoa tem que apresentar certidão de casamento para se batizar, isso é um absurdo. Ela tem que se casar e arrumar a sua vida na legalidade, porque ela é uma cristã. Inclusive, qualquer área da sua vida. Se uma pessoa que tem ilegalidade na sua vida na área financeira, tem que legalizar. Se um ladrão de impostos, sonegador de impostos, essa pessoa tem que parar com as irregularidades. Se alguém que lida com pirataria, tem que parar com isso, porque isso é ilegalidade. Se uma pessoa que é invasor de algum lugar, não tem legalidade naquilo que tem, onde ele vive, ele tem que regularizar a luz, a água, tudo. Tudo na sua vida tem que ser legalizado. Não porque somente ele vai batizar, é porque ele agora é um filho de Deus. Ele é um filho de Deus. Então, não podemos começar a colocar tabelinhas de homens para se batizar. A pessoa tem que decidir, se converteu, e agora vai começar o processo de santificação. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então as pessoas querem colocar, como se diz, a carroça na frente dos bois e começam a encaixotar, e os coitados estão oprimidos e ficam com tanto medo do batismo, porque se você se batizar com um pinguinho de coisa, uma vírgula sem cumprir, a mão de Deus vai te pesar. Se tu se batizar sem o requisito A, B, C, D, você vai ser punido pelo seu. Isso é mentira. Jesus sempre convidou a todos. O próprio João Batista convidou a todos. E não disse, venham só os santinhos, venham só os limpinhos, venham só os que estão com o nome limpinho. Não. Ele disse, venham todos, raça de víboras, venham se arrepender, se batizar. E com certeza começa agora a jornada de uma vida de santidade. Lógico que temos que colocar a vida em ordem e em legalidade. Por favor, as coisas de Deus não são bagunça e a sã doutrina deve ser vivida. Agora, quem tem que analisar isso sou eu
eu tenho que decidir seguir a Cristo, eu tenho que renunciar ao pecado, eu tenho que colocar em ordem a minha vida na direção da palavra, da sã doutrina e do poder do Espírito Santo na minha vida e tomar a cruz e seguir a Cristo. E até hoje, eu pastoreio há muitos anos, já há 36, 37 anos que eu recebi a Cristo, desde os 20 anos pastoreio, você sabe disso, e até hoje Deus está me tratando para viver em santificação. E vou estar com 80, 90, não sei quanto tempo vou durar, e te garanto que eu vou estar no processo até a sua vinda, até minha partida estarei sendo tratado. Ou você não. Ou você não, hein? Com certeza também. Então, nós precisamos ter a virtude para entender que o batismo é um ato cerimonial e ele deve ser feito por imersão, tá bom? Então, quando eu apresento esse cerimonial diante do Senhor e diante dos homens e me sujeito para descer as águas batismais, eu estou declarando publicamente de que de fato eu me converti. É mais ou menos como um casamento. Quando eu me apaixonei pela minha amada esposa, eu me converti com 15 anos, comecei a pastorear, era jovem e conheci a minha linda esposa, ela também foi criada na igreja, nós não conhecemos o mundo, nos casamos virgens, santos, abençoados, meu Deus, nos casamos, glória a Deus. Só que olha, eu já amava, eu já queria morar com ela, já queria viver com ela, mas precisei ir no cartório, me casei e logicamente precisei fazer uma cerimônia, e fizemos uma cerimônia linda, embora com muita dificuldade, mas ela entrou de vestido, é uma cerimônia pública. Fizemos questão de fazê-lo, mas não é a cerimônia do casamento que oficializou meu casamento. Não, senhor, ali recebemos bênção, oração, mas a oficialização primeiro foi o amor que nos uniu e segundo a legalidade, porque também temos que legalizar isso. Por exemplo, se eu te dou uma casa, te dou a casa, pode morar lá, fica à vontade, eu te dou. Você está lá morando e vai chegar uma hora que você vai falar, poxa vida, se você me desse de papel passado no cartório, legalmente seria muito bom, né? Porque de palavra é uma coisa, agora legalidade nos dá mais garantia. Garantia de quê? De oficializar algo que te dá direitos. Então, a palavra de Deus sempre vai dar aval a qualquer tipo de legalidade que será logicamente de acordo com a palavra de Deus. Então, eu preciso colocar minha vida em legalidade, eu preciso, não para batizar, repito, não é para batizar, é para viver uma vida de cristão. É para viver uma vida de cristão. Se eu estou endividado, tenho que pagar minha dívida, porque ficar devendo e não pagar é errado. Eu preciso viver uma vida de santidade. Se eu estou viciado em algum tipo de coisa maligna, eu, por ser agora cristão, preciso me libertar e renunciar ao pecado e viver uma vida de santidade. Tá bom? Então, eu não posso colocar essas regras antes de me batizar. Não, eu tenho que seguir a Cristo, eu tenho que me arrepender e me converter, tomar essa cruz e, logicamente, fazer essa declaração pública num cerimonial do batismo. Isso é algo muitíssimo importante. Por quê? Porque teve lá o baptizo, né? Baptizo é a simbologia do sepultamento. Então, não aceite batismos por aspersão, por infusão, ou batismos imitando pagãos, porque isso é cultura romana. A cultura romana entrou na igreja, como eu falei, quando houve essa aliança, essa maracutaia do Constantino, e lamentavelmente muita gente foi ameaçada e coagida para que batizasse os seus bebês, principalmente porque se pagava e ao mesmo tempo porque vinha ameaça, se teu bebê de colo, recém-nascido, não for batizado, e ele morrer porque, principalmente nessa Idade Média, naquele tempo, havia muita mortalidade infantil, se ele morrer sem ser batizado, ele vai ser pagão, ele não vai para a glória do reino dos céus. Olha que invenção mais diabólica dos infernos. Isso é coisa maligna. E há muitos costumes hoje, principalmente dessas igrejas tradicionais, denominacionais, que são herdados de Roma, e nós não podemos aceitar. Então, batizar bebê, isso não é bíblico. Não temos nenhuma prova que bebês eram batizados,
Muito pelo contrário, o próprio Yeshua, que é o nosso Salvador, foi batizado com 30 anos de idade. E o próprio Yeshua, que é o Messias, quando lhe traziam os bebês, as crianças, os discípulos queriam impedir. E ele disse, não impeçais as crianças vir até mim, porque dos tais é o reino dos céus. Tá bom? Então não tem esse negócio de criança pagã. E diz que ele as abençoava, tomava as crianças e as abençoava. Então as apresentava diante do Pai e as abençoava. Então essa é a regra, perdão, onde temos base para poder demandar que uma pessoa precisa somente quando estiver consciente e sabendo do que está fazendo para descer as águas batismais. Outra pergunta que me fazem, Natanael, qual é a idade certa? Qual é a idade certa? Será que há uma idade certa para batizar? Eu te digo uma coisa, quando o peso do pecado estiver numa pessoa e essa pessoa perceber, não interessa a idade. Eu lido com crianças aqui porque tratamos com a minha esposa muitas crianças, aqui um grupo de professores que trabalham com crianças, e há muita criança que confessa seus erros e pecados e diz, eu preciso receber a Jesus. E eu vi crianças chorando com 10 anos, com 11 anos, confessando a Cristo e entregando sua vida para Jesus. Poxa vida, com essa idade, 10, 11 anos, já com o peso do pecado, e declarando que precisam de salvação. Então pronto, assim como conheço gente com 13, 14 anos que é puro inocente, tá brincando porque é criança, então não interessa a idade, não interessa o quanto esse indivíduo tem já consciência do peso do pecado e esta pessoa, esse indivíduo, precisa reconhecer a Cristo como Salvador e de fato quer mudar de vida, pronto, ele será batizado. Então quando o pastor diz, não, só a partir dos 18 vai ser batizado, outras igrejas são mais tolerantes, não, só a partir dos 12, isso é falso. Não tem base bíblica para afirmar a idade, mas quando pesa o pecado. Por exemplo, temos na história o John Wesley, um grande pregador. Você sabia qual é a idade que John Wesley foi batizado? E ele reconheceu, não era bebê de colo não, mas ele reconheceu que ele era um pecador e ele precisava ser batizado. Pesquise e responda aí nos comentários se é que você sabe. Então, nós precisamos entender isso. Toda essa dogmática, né, da doutrina, com base, logicamente, nesta palavra santa e principalmente com base nestas palavras, tanto na etimologia do hebraico e do grego, são ensino para termos a verdade revelada para a nossa vida. Inclusive, te convido para estudar conosco. Na descrição do vídeo tem aí o link para você entrar e estudar e começar a descobrir os segredos, como a palavra pode te libertar principalmente de invenções humanas, de dogmas humanos, de doutrinas, até de demônios que estão rodeando e aprisionando muita gente. Então, não aceite se alguém quer batizar o seu bebê, diga não, meu bebê é inocente e com certeza um dia ele crescerá e decidirá, pelo peso do pecado, receber a Cristo, se arrepender, se converter, crer e logicamente ele poderá ser batizado. Mas vamos esperar a legalidade de tudo isso. Inclusive o próprio Cristo com 30 anos ele falou para João, me batiza João, porque João não queria batizá-lo para que se cumpra toda legalidade. Tá bom? Então não adianta colocar estas tabelas, estão fazendo aí curso, se não fizer o curso, não se batiza. Meu irmão, é bom instruir o povo, ensinar o povo, isso é maravilhoso, mas não é porque tem que comprar o curso para ser batizado e tem que, a rigor, ter o ponto A, B, C, D, E, F, G. Meu irmão, se você começa a oprimir o povo nesses regulamentos, te garanto uma coisa, muita gente vai ver a dogmática humana e não vai gostar daquilo que é a gratuidade. Nós estamos na graça de Deus. Porque somos da graça, vamos fazer tudo bagunçado? Não, Senhor. Porque nós não vamos aceitar o pecado, a bagunça, a ilegalidade. Não vamos aceitar isso. Por quê? Porque agora somos de Cristo. E a própria doutrina nos ensina que agora, por ser de Cristo, nós viveremos uma vida de santidade. Tá bom, queridos? Então, tá aí a dinâmica de se batizar e nós precisamos a cada dia nos convertermos ao Senhor. A água do batismo não limpa ninguém. As águas batismais não limpam ninguém. Quem te limpou foi o sangue de Cristo. O poder do Evangelho te alcançou porque é poder para salvação e a pessoa de Cristo entrou no seu coração.
O batismo é simplesmente um cerimonial que o fazemos com reverência, com temor, mas a caminhada com Cristo vai ser a ação gloriosa, processual, para que você avance e seja cada dia doutrinado, discipulado e santificado. Parem de inventar lorotas, parem de inventar regras humanas e parem de oprimir o povo. O povo. E aí que está. Fazer essa jogada, logicamente, para ter conveniência disso é diabólico e maligno. Deus te abençoe. Deixe um comentário e continue nesse propósito de aprendermos juntos mais da palavra de Deus. Um abraço e um beijo no seu coração.